Quero saudar a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e agradecer a Deus por mais este dia de vida, por mais esta oportunidade que temos de estar juntos para estudarmos a Bíblia e agradecer por cada um de vocês que acompanham os estudos diariamente aqui no canal Hora Tranquila. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde nos ouvem e também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Aqueles que estão nos ouvindo, que recebem de outras pessoas esses estudos, podem entrar lá no YouTube, digitar Hora Tranquila e você então encontrará o nosso canal e é só clicar em inscrever-se e já estará inscrito. E compartilhe com outras pessoas, vamos juntos divulgando a palavra de Deus. Nós queremos mandar um alô para os ouvintes que nos escrevem: Antônia Pereira de Aracaju, Sergipe, Geni Lacerda de Planaltina, Goiás, Patrícia Brito é da Bahia, Maria Viana Chambre do Paraná, Vânia de Souza de Parnaíba, no Piauí, também Denise Melo de Balneário Camboriú, Edna Souza de São José dos Campos, Cleide Sandri de Mogi Guaçu, Carla Silva de São Luís, Maranhão, Luiz Augusto de Nova Serrana, Minas Gerais, Valdina Santos de Fortaleza, no Ceará, Francisca Santos de São Luís, no Maranhão, Carla Otto de Serra, Espírito Santo, Marlene Batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também Lília Andrade de Lusiânia, em Goiás, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre estaremos mandando um alô para vocês. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por mais este dia de vida e por este momento que teremos estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo, que cada um de nós possamos ter a mente aberta para o entendimento e também tomarmos a decisão de colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Perdoe os nossos pecados e abençoe aqueles que nos pedem orações. Dê as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar hoje o nosso segundo estudo da série Praticando o Cristianismo e nós vamos continuar falando um pouquinho aqui do plano de Deus ao criar o mundo, que nós já falamos na semana passada, mas eu quero dizer aos nossos irmãos e amigos que após a entrada do pecado nesse mundo e o plano de Deus, a sua criação perfeita ter se desmoronado, Deus ele estabeleceu um concerto com várias pessoas ao longo da história desse mundo. E quando lemos na Bíblia as histórias de Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e outras histórias mais que temos na Bíblia, nós vemos um Deus de amor, um Deus querendo reconstruir com o ser humano o relacionamento que foi rompido lá no Jardim do Éden. Nós temos na Bíblia o relato de quando Deus chamou Abraão e disse que faria dele uma grande nação. Gênesis capítulo 12, versos 1, 2 e 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós vemos Deus, ele começando a reconstruir com o ser humano o relacionamento que havia sido rompido lá no Éden. Abraão, ele foi chamado depois do dilúvio, né? Nós conhecemos a história de Noé. Noé pregou durante muitos anos e somente ele e a família entraram na arca. Toda a humanidade daquela ocasião foi destruída pelo dilúvio, só ficou Noé e a sua família sobre a terra. Mas eles começaram novamente a ser fecundos, multiplicar e encher a terra, como disse Jesus para Adão e Eva. E então nós chegamos a Abraão. Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus, ele não era um homem que, assim como Noé, assim como Enoque,
andavam com Deus, mas era um homem que tinha o seu coração voltado para as coisas corretas da vida. E Deus então chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ele iria mostrar. E Abraão creu e foi. E Abraão levou sua esposa Sara e também o seu sobrinho Ló, junto com mais alguns servos que os acompanharam. E nós então conhecemos muito bem essa história de Abraão, que Deus disse que iria fazer dele uma grande nação. Veio a nação de Israel. E Deus, quando chamou este povo para ser o seu representante na terra, Deus deu a eles leis, deu estatutos, deu festas e práticas que seria um estilo de vida, e assim serem abençoados e também abençoarem outras pessoas. O povo de Israel ficou por mais de 200 anos cativo no Egito. Mas Deus, ele não se esqueceu do seu povo. Às vezes nós pensamos que Deus, ele se esqueceu de nós, mas Deus, ele não se esquece. Vejam que já havia passado mais de 200 anos que o povo estava escravo no Egito. Desde quando Deus chamou Abraão, já haviam se passado mais de 400 anos. Então, em Êxodo capítulo 3 e no verso 7, nós lemos: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Assim como Deus viu o sofrimento do seu povo lá no Egito, Deus, ele também vê o nosso sofrimento. Deus, ele não está alheio ao que está acontecendo conosco. Nós precisamos crer que Deus, ele tem o momento certo para cada coisa, e inclusive para conceder as bênçãos que nós estamos buscando. E nós vemos então que desde quando Abraão foi chamado por Deus até o povo ser libertado do Egito, se passaram mais de 400 anos. E Deus então chamou a Moisés, que estava cuidando do rebanho do sogro, para poder libertar o povo. Êxodo capítulo 3, versos 16 e 17 diz assim: Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto que vós tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Vejam, Deus encontrou Moisés cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, e Deus apareceu no meio de uma sarça que ela ardia com chamas, mas não se queimava. E Deus dali daquela sarça falou com Moisés: Tira a sandália, porque o lugar que tu estás é terra santa. E então Deus chamou Moisés para poder ir ao Egito e libertar o seu povo. E como eu disse, por mais de 200 anos, o povo de Israel contribuiu para a riqueza do Império Egípcio. E Deus, na sua onisciência, ele previu a resistência de Faraó, mas disse a Moisés que os israelitas seriam compensados por longos anos de trabalho árduo. Então Deus, ele sabendo que Faraó não iria deixar o povo sair, Deus foi trazendo pragas atrás de pragas para que no final, quando a última praga caísse sobre o Egito, então o povo de Israel receberia riquezas, ouro, prata e linhos finíssimos, tecidos, para poder levar com eles. Eles não iriam sair assim de mão abanando. Em Êxodo capítulo 3 e no verso 21, nós lemos: Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Esse Deus é maravilhoso, não é mesmo? Então, Deus, ele desejava que o seu povo fosse um modelo para as outras nações. E assim as bênçãos de Deus seriam extensivas a todos. Assim como Deus disse para Abraão: Se tu uma bênção,
abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, assim também foi com a nação de Israel. A nação de Israel deveria ser uma bênção para as outras nações. E assim também somos nós hoje, chamados por Jesus, nós que somos discípulos de Jesus. Deus quer que nós sejamos bênçãos para os que estão ao nosso redor. E para isso, precisamos conhecer os seus ensinamentos, conhecer as suas leis e colocá-las em prática, servindo ao nosso semelhante. Porque quando nós somos bênçãos para as demais pessoas, as pessoas também passam a conhecer o verdadeiro Deus. E quando nós ajudamos aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão necessitados, Jesus ele disse: quando fizerdes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, verso 40. Que Deus nos abençoe.